Ok, nosso tema de hoje é a destruição da ovelha gorda. E o texto de introdução é o de Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Vamos a ele. E o texto diz o seguinte: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz Jeová Elohim, o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e as fortes. Bom, dito isso, nós vamos começar com uma pergunta interessante. Seria a seguinte: por que Yeshua se identificou tão de perto com suas ovelhas, a ponto de garantir que elas vão receber a vida eterna e jamais perecerão? Uma vez que o Altíssimo mesmo jura separar as ovelhas, julgando entre elas, salvando as sofridas ou as sofredoras e eliminando aquelas que fazem sofrer. Como nós podemos harmonizar a promessa de que toda a descendência de Israel será justificada com a profecia que fala que 2/3 dos membros da nação escolhida serão destruídos? Qual é o DNA espiritual que determina a sobrevivência de uma parte das ovelhas e destina a outra parte para a aniquilação? Nosso estudo é sobre isso e nós vamos a ele. Ora, durante o festival judaico de Hanukkah, Yeshua proferiu aquele que, a meu ver, é o mais belo de todos os seus discursos, que nós poderíamos chamar de o Sermão das Ovelhas, ou o Sermão sobre as Ovelhas. E na sua mensagem, ele garantiu que as suas ovelhas jamais pereceriam, que elas recebem vida eterna e que ninguém as arrebatará das mãos dele. O Pai, ele diz, é maior do que eu, ou ele não disse o Pai é maior do que eu, isso ele fala em João 14:28, João 10:29, ele diz, meu Pai que mas deu é maior do que todos. Evidentemente, ele está se incluindo entre os todos, acima dos quais o Pai se assenta como o maior. Então, primeiro ele diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. E como que para afastar qualquer dúvida de que as ovelhas possam perecer, ele vai dizer, das mãos de meu Pai ninguém pode arrebatá-las. No entanto, é preciso reconhecer que antes desse ápice do seu sermão, o príncipe da vida enfrentou a contradição por parte dos seus irmãos de sangue, que apesar da autoridade inigualável manifesta na sua vida, nas suas palavras, das inegáveis manifestações de poder sobrenatural que cercavam sua vida, eles exigiam ainda sinais para acreditar nele. Por que eles não acreditavam? A razão da descrença era simples. Eles não faziam parte das ovelhas de Mashiach. Já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Yohanan, ou João, capítulo 10, versículo 26
e 27. No entanto, a missão de Yeshua, ela não se resume apenas à posição de Moshia, ou seja, de remidor. Ele também é enviado como Shofet, ou juiz. E assim, depois de ter dito, o Pai a ninguém julga, mas entregou todo o julgamento ao Filho, João 5:22, Yeshua demonstrou que esse julgamento começaria por revelar o DNA espiritual do seu povo. Ou seja, aquela natureza sobrenatural que possui a alma de cada ser. Ele declara: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem enxerguem, e os que veem se tornem cegos. João 9:39. Então, ele veio ao mundo para juízo. O Pai lhe deu o julgamento. O Pai lhe confiou o julgamento. Mais uma vez, a gente enfatiza a autoridade suprema do Pai sobre o Filho. A autopercepção do Mashiach sobre si mesmo fala muito mais alto. Todas as profissões e confissões de fé, mundo em fora, tratam de igualá-lo ao Pai. Ele está unido ao Pai. Ele é um com o Pai, mas não igual. A Shia fez uma oração e disse: para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo. Dentro da cultura judaica, unidade não significa igualdade. Lembro o caso do homem e da mulher. Serão os dois passar errado, uma só carne. Mas são duas pessoas com funções diferentes da família, capacidades diferentes, disposições diferentes e dons diferentes. Ok. A razão dessas palavras de Yeshua é que seu povo não se compõe apenas de ovelhas resgatáveis, mas também de ovelhas gordas que estão destinadas à matança. Isso está muito claro na palavra de Ezequiel, no capítulo 34, versículos 16 e 17, que eu li ao começo, e que diz: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu vou ligar, e a forte eu destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz Jeová Elohim: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Depois de classificar as ovelhas a serem salvas pelo Eterno, o texto hebraico diz: Ve'et ha-shemená, ve'et ha-haseká, ashemidi arená be-mifashete. Mas a gorda e a forte eu destruirei, e eu as apacentarei em juízo. A pergunta é: como a Ashemidi, a destruição dessas ovelhas, pode ser harmonizada com o ensino de Paulo, Shaul, de Tarso, que diz que todo Israel será salvo, Romanos 11, versículo 25, e com a previsão de que em Jeová será justificada e exaltada toda a semente de Israel? Estamos lendo Isaías, capítulo 45, versículo 25. A questão é que a promessa Ba Yehová Itzhedechu ve Ithalelu, em Jeová será justificada e exaltada, que conclui com a declaração Kol Zerá Israel,
toda a semente de Israel está indicando um tempo futuro. Não se trata do momento presente, em que os nossos juízos de valor sobre as pessoas são limitados e muitas vezes falhos. Porque aquele que hoje parece ter um cheiro de bode é uma ovelha. E é também, em contrapartida, aquele que parece uma ovelha é um bode de verdade. Ou seja, os papéis podem se inverter. Daí a palavra, enquanto há vida, há esperança. Então, a profecia em Isaías 45, 25, está falando do futuro. Romanos 11, 25, do futuro de Israel. E de quem alcançar este momento. Ok? Agora, ainda que seja uma promessa étnica e dirigida a Israel, às suas 12 tribos, a promessa de Isaías, capítulo 45, versículo 25, se refere, portanto, só ao povo de Israel, que alcance aquilo que as Escrituras chamam de Acharit Hayamim. Acharit, os últimos, e Amim, dias. Então, é uma promessa para o povo de Israel que vive os últimos dias. Sendo assim, ela se harmoniza perfeitamente com a declaração Hine Shefet Bein Selah Elim Velah Atudim. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ezequiel 34, 17. Uma verdadeira ovelha é, portanto, identificada pelo seu DNA espiritual. Ou seja, pela capacidade dela de discernir, ouvir e seguir a voz. O Eterno entregou a Mashiach aquelas ovelhas que são descritas lá em Ezequiel como a ferida, a desgarrada e a quebrada. Mas não deu a ele as ovelhas gordas, as ovelhas fortes. O que identifica, portanto, uma ovelha não é possuir o DNA de Abraão. Não que esse DNA não seja importante e que não haja promessas para estas ovelhas que são descendentes biológicos de Abraão, mas que, sobretudo, participam daquilo que nós poderíamos chamar de o DNA espiritual, a herança espiritual do patriarca, que é uma herança de confiança e de fidelidade ao Criador. Lembrando que Abraão não é o pai da fé apenas porque ele acreditou que a sua semente seria numerosa como as estrelas, mas também porque o dia que o pai disse para ele: toma teu filho, teu único filho, e sacrifica-o no altar perante mim, ele tomou o menino, e com a dor desesperada de um pai que vai sacrificar a sua esperança, ele sobe o vale da sombra da morte do Monte Moriá. Ele toma o cutelo, ele se prepara para matar o seu filho, quando o anjo lhe detém a mão e diz: não faças isso. Já está provado que tu temes ao Criador e que não lhe negastes o único filho. O Eterno não precisava dessa prova. Ele conhecia Abraão, mas era a maneira de demonstrar para a posteridade que Abraão não era um homem apenas de confiança, mas também de obediência. Confiança sem obediência não é fé, pelo menos não a verdadeira fé. E aí, Yeshua, inclusive, introduz essa questão de Abraão, discutindo com seus contemporâneos, membros do seu povo, que se orgulhavam da sua herança biológica em Abraão.
E eles contestaram a Yeshua, João 8, 38, perdão, 39 e 44, dizendo, Abraão é nosso pai. Mas Yeshua os corrigiu, dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Então, filho de Abraão não é só uma questão de fé, viu? É de obras. Principalmente de obras, porque a fé é uma coisa intangível. Ah, eu creio. Como é que você demonstra a sua crença? E aqui Mashiach está falando, se vocês acreditassem, teriam as obras dele. E aí ele diz, vocês têm por pai o diabo, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida lá no princípio, porque a verdade não está nele. Então, o que Yeshua expôs aqui é que a reivindicação da paternidade espiritual se sujeita a condições que, se não forem atingidas, não qualificam o indivíduo, desde o ponto de vista do julgamento do seu semelhante, como um verdadeiro filho de Abraão. Ninguém pode pretender, portanto, essa filiação apenas em base de sua ascendência biológica, sem consideração para a qualidade interior que isto envolve. Bem, sabedores de que nem todos os israelitas são ovelhas, porque nem todos participam do DNA espiritual de Israel, que é o desejo de agradar o Criador em vez de se agradar a si mesmos, estamos aptos a entender por que Yeshua classificou ao judeu Yehudá, Judas, né, como o filho da perdição, o único que se perdeu, apesar de ser um dos 12. E ele declara, tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17, versículo 12. Isso lança a luz sobre o texto de Ezequiel 34, 17. As ovelhas que serão guardadas, ele as deu ao Mashiach. São as ovelhas do Mashiach. O Pai é dono de todas as ovelhas. Mas o Mashiach recebe apenas as ovelhas triunfantes, que, por sinal, não são as fortes, não são as gordas, são as feridas, as quebradas. É aquilo que Mashiach disse, eu não vim salvar os justos, mas buscar pecadores, trazê-los ao arrependimento. Essa perdição, portanto, não é senão o cumprimento do Tanakh que fala do carete. E esse estudo aqui faz parte dessa série que nós estamos começando hoje, sobre os Askeritot. Mas eu quero dar uma base primeiro, antes de entrar simplesmente nos aspectos, esse pecado leva à perdição, aquele não leva. Então nós estamos começando aqui introduzir o que é o carete, que é a eliminação dos ímpios. E o carete, no hebraico, ele contrasta com o Shekem, que é a permanência dos justos. Daí, Shlomo afirma primeiro que Yesharim e Shekenu aretes, pois os retos habitarão a terra. E aí ele conclui dizendo, Ureshaim mearetes e caretut, e os ímpios serão cortados da terra. A palavra ikaretu, cortados, que tem a sua conexão com carete. Davi, por sua vez, depois de dizer Kimereim e caretu, os malfeitores serão cortados, serão eliminados, declara Vekoivei, Yehová, Remá, Ereshu, Aretz, os que esperam no Eterno herdarão a terra. Salmos 37, versículo 9. Bom lembrar que esses textos indicam para nós que toda essa parafernália
de que nós vamos para o céu morar com Deus, não faz sentido algum. E eu não estou nem discutindo a questão da alma no momento que a gente morre, se a gente vai para um lugar, se vai para o outro. Não é disso que eu estou tratando. Aliás, esse tema é o que menos me interessa. O que interessa é que a morada eterna dos justos não é o céu. É aqui, nesta terra. Porque da terra serão eliminados os ímpios e na terra permanecerão os justos. Em ambos os casos, nós temos aqui a palavra carete, cujo cognato acadiano, caratu, significa cortar fora, ou cartu, que é cortar em pedaços, que é um ato de desintegração daquele elemento, como você pega a madeira e corta ela. Em acadiano, isso seria o ato de cartu, cortar em pedaços. E a palavra hebraica carete tem como cognato o cartu acadiano. Agora, o plural hebraico keritote significa cortar, excluir, destruir, indica a extirpação de um israelita de dentro da comunidade por ter cometido uma das 36 transgressões graves da Torá, e que, neste caso, bem poderiam ser chamados de pecados capitais. Se não me falha a memória, na teologia católica romana, são 7 os pecados capitais. Na teologia bíblica, nós estamos falando de 36, keritote. Isso pelo menos para os israelitas. É evidente que aqueles elementos que o Eterno considera indispensáveis para que um israelita continue a ser parte do seu próprio povo, não se aplicam necessariamente aos gentios. Aquilo que pode ser uma transgressão muito grave para um hebreu, para um goi, seria apenas um elemento desaconselhado, pelo menos em alguns aspectos. Mas isso nós vamos entender melhor quando nós analisarmos a natureza desses 36 keritote, ou seja, desses 36 pecados ou transgressões, que seriam aon, seria um ato de iniquidade, avon, ato de iniquidade que separa a pessoa do Criador. Essa separação pode ser temporária ou permanente. E é justamente pela transgressão sistemática da Torá, e principalmente a violação dos mandamentos negativos. A Torá tem cerca de 600 mandamentos. Os rabinos dizem que são 613. Há controvérsias. Podem ser 590, podem ser 620, em torno de 600 mandamentos. Lembrando que o número 613 é um número cabalista. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. 10 elimina o 0 e fica 1. Então, os rabinos trabalharam, enfeitaram a coisa para chegar nesse 613, para ter essa conta cabalística. Daí eu não assinaria embaixo sempre que as pessoas dizem a Torá tem 613 mandamentos. Mas tem em torno de 600. Contar é complicado, porque às vezes um mandamento pode ser dividido em 2 e ser um só mandamento. Mas enfim, é pela transgressão dos mandamentos negativos, de acordo com os rabinos, são cerca de 248 mandamentos positivos e, se não me falha a memória, 353 mandamentos negativos. Os famosos loacê, não faça. E é a transgressão de alguns dos mandamentos, não faça, que resulta em keritote. Daí, vale destacar que essa história de que quebrar um mandamento é igual quebrar o outro, não é bem verdadeira.
porque mesmo na Torá, dos cerca de 600 mandamentos que ela traz, apenas 36 resultam nessa penalidade, que é a de eliminar da comunidade de Israel. Por causa disso, o Eterno vai fazer a sacudidura de Israel. Existem comunidades cristãs, e eu estou falando aqui para pessoas que já participaram dessa comunidade, não vou citar nome por uma questão ética, não vale a pena agora, não é o momento para isso, mas existem comunidades cristãs que acreditam que a sua igreja vai passar por um processo escatológico de sacudidura. E então Deus vai eliminar dessa igreja todas as almas imprestáveis e vai trazer para essa igreja todas as almas de préstimo, e essa igreja então de militante passará a triunfante. Isso é um grande engano. É uma grande bobagem. Porque a palavra diz: eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E os que dizem: não nos alcançará o mal e nem nos encontrará. Amós 9, versículo 9 e 10. Portanto, a sacudidura profetizada com o objetivo de separar o trigo para o celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível, como Yohanan, o João Batista fala, essa é exclusiva para a casa de Israel. Agora, se a casa de Israel será sacudida entre as nações e apenas os preciosos grãos de trigo sobreviverão, sendo que os demais serão mortos à espada, o que dizer daqueles israelenses que moram em Israel, mas não querem ouvir falar nem de santificar as suas vidas, nem de obedecer ao Criador? Aliás, boa parte dos nacionais sequer acreditam na existência de um ser superior. O ateísmo é um dos elementos mais constantes na comunidade israelense, apesar da presença também daquelas pessoas que são excessivamente religiosas. Estamos aí falando dos ortodoxos e dos Haredim, os ultra-ortodoxos. A história, ela está aí para nos mostrar que a Terra Santa nunca foi um bom lugar para os impenitentes. E a profecia para dizer que logo se verá de novo a diferença entre o justo e o injusto, o ímpio, né? E entre o que serve a Elohim e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então, lá no futuro, vai se ver claramente a diferença entre quem serve e quem não serve. E nós vamos ler em Zacarias capítulo 13, versículo 1 e 3, que o Eterno vai levar essa comunidade judaica morando em Jerusalém, em Israel, a um estágio tal de santificação que um pai será capaz de exercer o juízo contra seu próprio filho se ele permanecer na impenitência e na incredulidade. O que não é novidade, porque nós vemos lá na Torá, quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro, as consequências disso. E como a tribo de Levi se levantou com suas armas e pôs fim à idolatria e aos idólatras. Então a palavra diz o seguinte, que o Eterno vai pôr uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E diz que os próprios genitores dirão aos seus filhos perversos e embusteiros: não viverás, porque falasses mentira em nome do Eterno. Num
corolário dessa justiça purificadora, diz a profecia de Zacarias capítulo 13, né, que nós estamos vendo, seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Claro que estamos vendo aqui castigo sobre um outro tipo de impiedade, que é aquele em que a pessoa diz que o Eterno mandou ele falar uma coisa que, se você mede pela Bíblia, você diz, não é possível que Deus tenha falado isso para esse rapaz. Não é nem, irmãos, porque o profeta diga alguma coisa que nenhum profeta falou. Ah, ele é profeta, ele pode acrescentar coisas. Esse não é o problema. O problema é quando o profeta fala coisas que contrariam aquilo que os profetas falaram. E aqui em Zacarias, nós estamos falando justamente disso. Do pai dizer ao filho, você não vai viver, porque você proferiu mentira, profetizou mentira em nome do Eterno. Isso então deveria servir de advertência, tanto para os que aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo se levantam e dizem, Deus me mostrou, Deus me revelou, e quando você busca as páginas da Bíblia, você conclui, não é possível. Se esse profeta que escreveu a Bíblia é verdadeiro, então esse indivíduo não pode ser verdadeiro, porque o que ele está dizendo não bate com a Escritura. Então, mas sobretudo, esse texto é uma advertência para a Terra Santa. Tem um texto no livro de Isaías que diz o seguinte, ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não atenta para a majestade do Eterno, e até na terra da santidade, ele comete a iniquidade. Daí eu devo acrescentar que é muito mais grave pecar na Terra Santa do que pecar aqui. Porque lá a terra foi separada e emprestada, porque na verdade a gente diz assim, Deus deu a terra de Israel para os israelitas. Até aqui é só um empréstimo. A doação será apenas quando eles se tornarem absolutamente fiéis. Qual é a prova de que é um empréstimo? Os tantos exílios. O exílio é uma prova de que a terra pertence ao Eterno, foi emprestada para Israel como uma concessão garantida mediante o pagamento através da fidelidade, assim como numa casa de aluguel, o inquilino garante, não é a propriedade, porque essa pertence ao dono, ele garante a posse da casa mediante o fiel pagamento do aluguel. E qual é o pagamento de aluguel que o povo de Israel precisa dar ao Altíssimo para manter a posse da terra, já que a propriedade pertence ao Eterno, é do Eterno? É a obediência aos mandamentos de Deus. A falta da obediência é que trouxe os sucessivos exílios e que trará ainda mais espada e mais ira contra o povo de Israel. Bem, nós estamos nos aproximando da finalização desse estudo. A gente vai continuar semana que vem com uma segunda parte. Talvez eu planejava fazer 3 partes, talvez tenhamos que fazer 4. E o texto diz, e acontecerá em toda a terra, diz Jeová, Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9, que as 2 partes dela serão extirpadas, serão cortadas e expirarão. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi, é meu povo. E ela dirá, Jeová é o meu Deus. O primeiro destaque do texto deve ser a sentença, V'chayab kol haaretz, e será que em toda a terra. Aqui
é preciso lembrar que Aretz difere de Eretz, perdão, difere de Adamá. Adamá é a terra, o solo. Eretz é a terra de Israel, a terra da promessa. Então, o destaque é: e será que em toda a terra de Israel, que é um território de mais ou menos 27 mil quilômetros, no auge, quando o Eterno expandir de Israel, uma promessa que nunca foi cumprida, e que só será cumprida no reino do Mashiach, que Israel irá do rio do Egito até o Eufrates, ou seja, vai haver o grande Israel? Vai. Não há ninguém que possa impedir o grande Israel. Mas o grande Israel não será alcançado mediante o uso de equipamento moderno, de guerra, de armas. Não que eu ache que Israel deva estar desarmado. Eu acho que ele precisa estar armado. Mas não é com as suas armas que ele vai conquistar isso, para que a glória seja do Eterno e não dele. Então, o segundo destaque é que o juízo será exercido contra aquilo que o Tanakh descreve como Pi Shenain, duas partes. Se nós pensarmos em termos de hoje, duas partes da população judaica que mora em Israel, são 4 milhões de pessoas. A população judaica de Israel ronda aos 6 milhões. Talvez esteja se aproximando dos 7, mas é em torno de 6 milhões. Então, sentimos em dizer que mais males esperam a população de Israel. Novos sofrimentos a esperam. Porque o povo judeu voltou para a Terra Santa, mas não voltou em santidade. Isso não sou eu que digo. Rabinos ortodoxos e cabalistas também têm afirmado isso. Que o povo voltou, fez aliá, mas não fez techuvá. Aliá é subir para a terra. Techuvá é subir para o Senhor, é voltar para o Senhor. Lembrando que techuvá é uma palavra que tem influência sobre a língua portuguesa, sabe? Nós temos a palavra chuva em português, que é a queda das águas desde os céus. E em hebraico, a palavra achuv é voltar. A chuva portuguesa é uma palavra de origem hebraica, o que atesta a longuíssima presença do povo judeu lá em Portugal. Bom, terceiro elemento que nós precisamos considerar é que essas duas partes, que são descritas como Ba, Icaretu e Geval, serão eliminadas e expirarão. Ou seja, da Ikeratu aqui mencionada, resultará a eliminação de 66% do povo. Sei que são palavras duras falar isso, mas é o que os profetas falam. E se nós olharmos para o presente, nós não vemos motivo algum para que isso não se cumpra. Tomara que isso não alcance cumprimento. Tomara que o povo seja fiel. Mas não é o que se vê. Então é de se esperar que essa profecia se torne uma realidade. Agora, uma vez feito esse ato de Ikeratu, que é o ato de eliminar, de cortar, de extirpar, despedaçar, o Eterno, depois de fazer esse expurgo, tomará a terceira parte restante, eliminam-se duas partes, sobra uma terceira parte, e diz que essa terceira parte, ela será passada pelo fogo. Baesh, pelo fogo. E será, que será fetim, purificado. Etihak kesef, como a prata, e o behaletim, provados, que behon
et hazavá. Como se testa o ouro? E a gente sabe que o processo de depuração desses metais exige fogo, exige prova. O apóstolo Paulo, ele diz: se a obra de alguém se queimar, 1 Coríntios capítulo 3, sofrerá ele dano, mas o tal será salvo, ainda que através do fogo. Porque o fogo provará a obra de cada um. E se a obra se queimar, ele será salvo. Todavia, através do fogo. Então, quando uma pessoa faz as coisas certas, ele vive na presença do Eterno, ele crê no Eterno e ele faz as coisas certas. Ele vai ser julgado, e nós não estamos falando de julgamento para condenação, porque o Mashiach já foi julgado e condenado no nosso lugar. Estamos falando de um julgamento para recompensa, para galardão. Ele vai ser julgado e ele vai receber galardão ou recompensa. Se a obra dele se queima, ele será salvo, mas através do fogo, ou seja, ele será provado. Paulo está fazendo midrash a esse texto, ele está fazendo aplicação deste texto de Zacarias, que diz que o Eterno fará passar a terça parte restante pelo fogo e a purificará. E não se purifica nem ouro e nem prata, a não ser através do fogo. E, dito isso, nós estamos agora preparados para, semana que vem, começarmos a nos introduzir naqueles elementos que são pecados graves, que demandam a eliminação de um indivíduo, de uma pessoa, seja homem, mulher ou criança, da casa de Israel. Eu falei criança, ainda que considere-se que a idade da razão é que é contada. Então, normalmente, não se considerava uma criança responsável de pleno direito pelos seus atos, em virtude do raciocínio não estar ainda plenamente desenvolvido. Ok? Bom, semana que vem nós vamos dar continuidade a esse tema. Eu espero que ele tenha edificado as vossas vidas. Aqueles que nos acompanham, curtem, se inscrevam no canal, acionem a campainha para receber notificações, deixem seus comentários e compartilhem com seus amigos. O Eterno abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Amém.